E aí, meu povo da primeira série, como é que tá? Quanto tempo? Tô morrendo de saudade de vocês, ó. Só que durante aí o nosso recesso, né, forçado por conta da pandemia de Covid-19, né, é bom a gente se proteger, mas as nossas aulas podem continuar online, né, aí pela plataforma site digital que você já tem acesso e principalmente agora, né, com o nosso canal no YouTube, o canal do CPM, né, que permite a gente ficar um pouco mais juntinho, né? É importante a gente continuar. Então hoje a gente vai iniciar a nossa primeira aulinha, tá? De Sociologia do segundo bimestre, né? Pega o seu livrinho aí, que é livro único, né? Abra no capítulo 5, Estrutura Social e Organização Social, tá? Vamos nessa que vai começar. Gente, por falar em estrutura social, o que seria essa estrutura social? Vocês devem estar se pensando em casa no que seria a estrutura social, né? O próprio termo diz, estrutura, parece que ser algo fixo, né? E a partir desse algo fixo, desse alicerce, né, vão surgindo outras coisas. As instituições, né, o Estado, a articulação que deve existir entre elas. Mas quem vai construir, né, a estrutura social é o processo de socialização, né, a partir da formação de grupos sociais, e esses grupos sociais constroem instituições, essas instituições se transformam com o passar do tempo, e o modo de vida que as pessoas têm através da construção de uma consciência coletiva faz com que se estruture a forma como a sociedade ela se organiza. E a partir daí surge a estrutura social, né? E com o passar do tempo ela parece mais fixa, né? Parece que as outras coisas mudam e ela não. Para se mudar a estrutura de uma sociedade, né, você tem que transformar ela do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e fazer com que todas as esferas no qual ela se articule também mudem, certo? Uma coisa interessante, né, é que existe uma relação entre o indivíduo e a estrutura, né? O indivíduo ele vai surgir, né, como ser social, né, se a gente puder dizer assim, através da coletividade, né, através das relações de trabalho, no qual você trabalha não apenas para você, mas pelo outro. Assim, as relações de produção elas vão gerar relações de troca e você começa a trocar produtos com pessoas de outras regiões e assim as relações sociais vão se diversificando e o ser humano vai começar a criar instrumentos, né, para poder diversificar isso, né? E a estrutura social ela vai surgindo porque isso ajuda o ser humano a construir com a socialização os costumes, a cultura, né, os meios de vida e a forma como você se organiza naquele determinado momento. E assim, lentamente, a estrutura social vai sendo organizada, vai sendo pensada e como diz o próprio termo, estruturada, né? É assim que se constitui, por exemplo, a formação de uma sociedade, né, que com o passar do tempo, né, e bastante tempo, a estrutura social ela vai se modificando aos poucos e isso se torna quase que imperceptível. Você passa a ser envolvido pelas relações cotidianas, né? Aqui eu coloquei algumas ideias para a gente pensar a ideia de estrutura social. Primeiro, que a estrutura social ela é uma categoria. Como assim? Na ciência social, na ciência humana, existem coisas que são categorias e coisas que são conceitos. Vamos tentar entender a diferença do que é categoria e do que é conceito, certo? Categoria é algo que já existe na realidade concreta e empírica e você apenas define ou caracteriza
esse algo que já existe fora de você. Isso chama-se categoria, né? Conceito é algo que você constrói para explicar determinada categoria ou determinada situação, certo? Então, categoria é algo que já existe, você conceitua, e conceito é algo que você constrói para dar resposta a determinado fenômeno ou determinada situação, para explicar algum fato da sociedade, né, ou algum fenômeno social, certo? Dentro das ciências. O conceito é uma coisa que existe tanto nas ciências da natureza como nas ciências humanas, certo? Então a sociologia entende a estrutura, certo, como uma categoria social, algo que foi construído socialmente pelo ser humano através do desenvolvimento da sociedade civil, e para caracterizar aquilo nós definimos. Então isso é uma categoria, tá? Vários pensadores da sociologia, inclusive da sociologia clássica, vão pensar a ideia de estrutura social, tá? Eu fiz aqui um quadrinho, né? Na verdade um triangulinho, né? Se a gente puder dizer assim, né? São 4 triângulos aí, né? E o triângulo do meio, que está de cabeça para baixo, tem assim, ó, estrutura social. Aí do lado eu coloquei estrutura social para Durkheim, do lado direito estrutura social para Weber, certo? E acima estrutura social para Marx. E nós vamos ver a forma como os pensadores da sociologia clássica pensavam a ideia de estrutura social e a sua relação com o indivíduo e com as instituições como um todo, certo? O Durkheim, lá em pensar as regras do método sociológico, em pensar que a sociedade já tinha sido constituída em algumas bases, nós podemos inclusive chamar essas bases de estrutura, tá? E que com o passar do tempo essas estruturas vão permanecer, né, na mentalidade ou na consciência coletiva das pessoas. Você não sabe quando ela se formou e por que elas se formaram, mas sabe que elas exigem algumas regras, e que para a estrutura da sociedade continuar em harmonia, né, assim como pensavam os filósofos funcionalistas, né, o Durkheim é um cara que vai ter duas influências teóricas. Parte do pensamento do Durkheim, certo, envolve o pensamento, né, o paradigma do positivismo, e outra parte do pensamento do Durkheim envolve o paradigma do funcionalismo. Só que nesse quesito, o funcionalismo ele fala mais alto, né? A relação que vai existir entre a função da sociedade, né, e a articulação entre elas. O Durkheim ele enxerga, né, a sociedade como se ela fosse um corpo humano. Se a gente puder dar um exemplo bem fácil para explicar o que é o funcionalismo, né? E quando uma das partes desse corpo humano ela entra em desordem, seja porque você fica doente, seja porque existe alguma debilidade, as outras estruturas da sociedade ou as outras partes que a compõem, né, as outras partes que compõem o corpo humano vão sofrer, né? Quando você fica com febre, certo? O corpo inteiro fica com febre, né? Quando você fica, por exemplo, doente do fígado, o corpo inteiro sente, não apenas o fígado, né? Quando você fica doente, né, o corpo inteiro sofre com isso, né? Então, se uma parte da estrutura social ela é mexida em uma das suas instituições, porque segundo ele as instituições são articuladas, né, a sociologia, a economia, a sociedade, a cultura, né, a mentalidade, tudo aquilo que envolve as estruturas sociais, as instituições, existe uma relação e uma articulação entre elas, tá? É aí que surge, por exemplo, a ideia de função, como se cada parte da sociedade tivesse uma função, e quando uma entrasse em desarmonia com as outras, em uma reação em cadeia, as outras partes da sociedade também entrariam em desordem, certo? Por isso que o Durkheim é extremamente preocupado, né, com a questão das regras sociológicas, em qual elas não podem ser quebradas. Se elas forem quebradas, existem alguns meios que possibilitam com que elas sejam reajustadas,
né? Aí surgem as atividades coercitivas, né? As sanções, né? Como as prisões, como a justiça, etc., quando você se desvia das regras. Tá? Então, para Durkheim, o indivíduo ele é dissolvido dentro da estrutura. Ele não tem tanta autonomia em relação a ela assim, certo? Já o Marx entende a ideia de estrutura de várias formas. Para o Marx, a palavra estrutura, ela se refere às várias articulações que a sociedade como um todo, que a civilização como um todo tem. Por exemplo, estrutura quer dizer, para ele, a palavra estrutura, a relação que existe entre as classes sociais e o movimento entre elas. Como está uma, como está a outra, né? O que acontece na uma que interfere na outra, certo? E existem algumas denominações, né? A infraestrutura, por exemplo, ela está relacionada diretamente à esfera da produção e da economia. Segundo ele, seria uma base material no qual estaria suspensa outras estruturas, né? Como as classes, né? E acima dela existe uma superestrutura, né? Que ele vai denominar como a existência do Estado, como as instituições, como a política, né? Como as formas ideológicas do pensamento, né? Como a religiosidade, né? E também as mentalidades, se a gente puder dizer assim, tá? Então, para o Marx, a estrutura social ela é dividida em três partes, né? Existe a estrutura propriamente dita, que são as classes sociais e a relação entre elas, né? Existe a infraestrutura, que é a base material da sociedade, é aquela que produz a sociedade, né? Relacionada em especial à esfera da economia. E existe uma superestrutura, né? Que são as instituições, que são as formas e pensamentos ideológicos, as ideologias, né? A religião, as formas jurídicas, né? E também o Estado como instituição, certo? É dessa forma que o Marx pensa a ideia de estrutura. Segundo ele, a estrutura social ela pode ser modificada, né? E ela entra em movimento, né? Através da força motriz da história. Segundo ele, as lutas entre as classes, né? São justamente elas, através da sua experiência histórica e social, que do embate entre elas, a história das sociedades no decorrer do tempo, ela foi se modificando, certo? Já o Weber entende uma relação estreita entre as formas de dominação política, né, o controle social e a ideia de divisão e estratificação, né? Segundo ele, um grupo, né, qualquer, ele tem interesses políticos e esses interesses políticos, como se chocam contra os outros, um grupo tende a dominar o outro. E essa dominação faz com que ele tenha controle não apenas da esfera política, mas as outras esferas da sociedade como toda, elas se articulam nesse sentido, certo? Então, a forma de dominação política faz com que haja uma interferência nas relações sociais. E essa interferência nas relações sociais cria a divisão de classes, né? Cria desigualdades econômicas, desigualdades profissionais, desigualdades sociais, desigualdades religiosas, desigualdades de outro tipo, e isso leva à estratificação. A divisão social, de acordo com determinados critérios e para atender a determinados interesses, né? E que essa estratificação ela é articulada com as instituições, né? É assim que o Weber ele pensa a estrutura da organização, né? A estrutura social. Entende que existe um corpo que faz parte da estrutura do Estado, que é a burocracia, que o dirige, né? E que o controla, né? Através da chamada teoria da ação social, né? E ele enxerga também, né, que o Estado faz parte, né, vai ser construído pela sociedade civil e com o passar do tempo
esse instrumento passa a ser um articulador do conflito entre as classes, tá? Então, o Weber enxerga a ideia de estrutura de forma mais maleável, de forma mais flexível, e que ela se forma a partir de um conjunto de fatores e determinações que ele vai chamar de afinidades eletivas. Então, se esse conjunto de fatores não tivesse se constituído, a forma como organizaria a estrutura daquela sociedade não teria acontecido, né? E, segundo ele, uma das coisas que interfere na mudança das estruturas sociais, né, além das questões econômicas e sociais, é também a esfera, né, do conhecimento, a esfera, né, religiosa, a esfera da cultura, né? Esfera da cultura, tá? Por exemplo, quando ele vai estudar, né, a formação do capitalismo nos Estados Unidos da América, com o clássico, a ética protestante e o espírito do capitalismo, ele vai mostrar como a partir, né, de uma ética para o trabalho, pensada pela religiosidade e trazida culturalmente, né, para o modo de vida das pessoas, isso ajuda a modificar as estruturas sociais e econômicas, mostrando que há uma ligação não apenas, né, entre as relações sociais e econômicas e uma superestrutura, mas da superestrutura também para as relações sociais e econômicas, né? Segundo ele, o capitalismo vai surgir nos Estados Unidos do modo de vida e da forma como o protestante tratava a sua religiosidade como disciplina, e as relações religiosas e culturais foram transformando as relações econômicas e sociais até se modificar a estrutura da sociedade e a sociedade norte-americana se transformar em uma sociedade capitalista, certo? Gente, esse é o debate que foi feito hoje em cima do tema da estrutura social. É um tema que não é tão grande assim, né? Porém, estudem o material que está presente no livro de vocês, certo? Lá tem alguns outros bons exemplos, certo? Respondam os exercícios que vão estar presentes na Agenda Edu, né? E também na plataforma AVA, no portal Sai Digital. Continue acompanhando aí o nosso canal do CPM no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.